Saudações. Será que não devemos preocupar-nos com nada? É muito fácil dizer a quem estiver a passar por um tempo de ansiedade para não se preocupar. Porém, para quem estiver a passar por um vale sombrio e amedrontador, precisa muito mais que palavras de comiseração. Esta pessoa precisa de luz para melhor ver o seu caminho, e essa pessoa precisa de soluções. Como vimos na meditação anterior, Jesus disse várias vezes aos seus ouvintes para não se inquietarem. Alguém poderá dizer que Jesus, como Filho de Deus, tinha autoridade para dizer essas palavras. Porém, eu creio que havia mais no conteúdo das palavras de Jesus do que apenas ele ter dito para não se inquietarem. O contexto mostra-nos que Jesus deu-nos ensino relacionado com estas palavras. Havia algo bastante fundamental e seguro que Jesus queria transmitir aos seus discípulos, algo que faria parte do seu conhecimento real e que também lhes daria um sentido de autoridade para vencer as inquietações que surgissem. A preocupação sempre se apresenta como algo real e que requer atenção. Porém, lendo as palavras de Jesus, entendemos que não devemos dar atenção à inquietação. Antes, reconhecendo cada desafio que se apresente, fazemos o que for necessário para que não haja nenhuma fustigação sobre a nossa alma e o nosso espírito. Neste segmento, vamos considerar vários tipos de inquietação e como lidar com cada um. Há preocupações que são boas, porque são como uma força que nos levam a cuidar das responsabilidades ou de ajudar pessoas que possam estar em necessidade. Mas também há preocupações que são tóxicas, porque são causa de ansiedades que impedem a pessoa de se sentir completa e também realizada. Há tipos de inquietação que se geram no interior da pessoa e há outros tipos que se geram dadas as circunstâncias no exterior, coisas que rodeiam a pessoa. A inquietação é como um vento que passa por cima do mar. Há dias em que o vento dá nas ondas, mas também assopram na vela do barco. E há dias em que o vento é contrário e faz as ondas serem maiores e obrigam o marinheiro a baixar a vela do barco. Vejamos alguns tipos de preocupação. A boa preocupação. Como o vento que é favorável, a preocupação pode ter o efeito de impelir a pessoa no seu esforço de querer ir mais além. Para o bem, no sentido de uma boa resolução, por exemplo. Este é o tipo de preocupação que desperta em nós o sentido de determinação. Este é o tipo de preocupação que nos ajuda a não esquecer as nossas responsabilidades. De certo modo, esta qualidade de preocupação é uma expressão da sabedoria. Neste tipo de inquietação, o seu ímpeto é aproveitado para dar andamento ao que necessita de ser realizado. Este tipo de inquietação não é ansiedade, mas pode ser um tipo de motivação para a pessoa se preparar com tempo em antecipação a um determinado acontecimento. Por exemplo, onde houver um compromisso, há também um sentido de responsabilidade. E a boa inquietação é aquela qualidade que desperta um zelo pelo cumprimento das obrigações relevantes. Este sentido de preocupação é o que leva a pessoa a determinar como melhor cumprir a sua agenda pessoal e assim fazer o seu melhor trabalho. Vejamos um exemplo na Bíblia sobre o tipo de cuidado que nos leva a manter o sustento da vida. Este exemplo está no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8. E é interessante e encoraja-nos a contemplar a natureza.
Este texto bíblico diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, e considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. A formiga sabe que, para que tenha mantimento mais adiante, é preciso recolhê-lo a tempo. Este texto não refere a inquietação, mas fala-nos da importância de sermos sábios e cuidarmos dos nossos caminhos. A sabedoria diz-nos que cuidar da vida é evitar as preocupações que surgem pela falta do cumprimento das responsabilidades. Isto é ser cuidadoso, sem retirar a alegria de viver, nem a nós, nem aos que nos rodeiam. Creio que será mais apropriado referir a esta boa inquietação como força de sabedoria ou a força da sabedoria. A sabedoria corta ocasião à inquietação e ao que esta possa causar à alma e espírito humano. A sabedoria é o que nos leva a zelar pela vida enquanto desfrutamos da beleza que nos rodeia. Depois temos a preocupação que é problemática. A preocupação do tipo tóxico que faz o oposto daquilo que nós precisamos. Esta qualidade de inquietação tende a obrigar a pessoa a parar ou a desviar-se da rota em que está. Um dos efeitos mais nocivos da preocupação é a estagnação da vitalidade, da qualidade de vida. A preocupação prejudicial é como uma nuvem densa que ofusca a visão da pessoa. Esta é uma preocupação doentia. Esta é a preocupação que alimenta o desânimo, o nervosismo, a ansiedade e o medo. Este é o tipo de inquietação que usa tipos de raciocínios para, por eles, controlar a qualidade de vida. Este é o tipo de perturbação que descarrila a capacidade de produtividade e do bom rendimento. Os seus tentáculos, tendo liberdade de movimento, roubam à paz e ao descanso. Esta é a preocupação que gasta os nossos recursos e prejudica a saúde. Faz a pessoa sentir-se incompleta. Jesus, sabendo dos efeitos da inquietação, disse para não ficarmos inquietos, para que a inquietação não seja causa de ser perdida a melhor visão de vida. Viva sempre ciente de que Deus está presente nos caminhos das pessoas que buscam primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Na meditação anterior, consideramos este versículo com mais detalhe. Está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Este é o conselho que a palavra de Deus nos dá, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Aquilo que realmente necessita de ser feito, Deus nos ajudará a fazê-lo. Deus nos dará a capacidade, aquilo que nós precisarmos para realmente continuarmos no caminho que está proposto diante de nós. A Bíblia diz que o nosso Pai Celestial sabe o que necessitamos. Mateus 6:32. Mateus 6:32. Em 1 Pedro 5:7, lemos que o apóstolo Pedro escreveu. 1 Pedro 5:7. Ele disse: lançando sobre ele, isto é, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O conselho é lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Isto é, entregar a Ele, dizendo: Senhor, eu passo a Ti aquilo que me está a preocupar, porque eu estou no Teu reino, eu busco a Tua justiça. Então nós entregamos a Deus, confiamos em Deus que Ele nos ajuda quando as circunstâncias realmente estão difíceis. Aliás, o Senhor é o nosso companheiro. Jesus disse que Ele estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Não esquecemos que Deus
cuida de nós. Consideremos agora a inquietação que tem a sua raiz nas circunstâncias exteriores. Esta é a inquietação que surge não por algum erro ou engano da pessoa, mas porque a pessoa está num lugar ou numa situação em que se levantam ou levantaram-se problemas que ocasionaram a inquietação. Lemos no livro de Atos, capítulo 19, versículos 23 a 41. Atos 19, versículos 23 a 41. Lemos aí sobre um certo Demétrio e outros ourives que comercializavam ídolos de prata. Estes viram o seu negócio a sofrer, porque tantas pessoas se convertiam a Jesus e deixavam de comprar os seus ídolos. Demétrio conseguiu convencer os ourives a levantarem-se e a criar um tumulto popular contra os cristãos. Os cristãos e também o povo hebreu não participavam em atividades idólatras e muito menos a comprar ídolos. As autoridades locais tiveram que intervir porque o tumulto chegou a tomar dimensões de séria insurreição, como lemos em Atos 19:40. Atos 19:40. Esta foi uma situação muito propícia para a ansiedade, sem que os cristãos a pudessem evitar. Este tipo de inquietação, causado por circunstâncias exteriores, pode ter efeitos sérios no discípulo de Jesus. Se o discípulo não ficar com firmeza ou com a raiz da sua alma, da sua fé, da sua convicção firme na palavra de Deus e na visão do que é realmente o reino de Deus. Esta agitação veio de um campo em que foi invocada a força da idolatria. Este tipo de inquietação teve a sua raiz no coração de Demétrio, que temia perder a prosperidade que a venda dos seus ídolos lhe davam. E dada a dimensão de confusão que, como diz o texto bíblico, que encheu toda a cidade, podemos depreender quais as possíveis consequências. Neste caso, a solução para aquela agitação social veio da sabedoria do escrivão da cidade, que soube acalmar a multidão agitada e levá-los ao bom senso. O escrivão da cidade era pessoa instruída e conhecedora das leis. Ele, vendo o risco da cidade ser acusada de sedição, apelou a que, se os artífices tivessem alguma queixa, estes fabricantes de idolatria, se tivessem justa causa, que eles recorressem antes à justiça. O que esta narrativa de Atos capítulo 19, versículos 23 a 41, Atos 19, 23 a 41, o que esta narrativa nos ensina é que onde a fonte da inquietação vier de situações que não podemos pessoalmente controlar, que haverá alguém com autoridade que poderá fazer estancar a fonte da agitação. As agitações sociais podem surgir, porém também sabemos que com o tempo e por pessoas a quem Deus usa, estas serão extinguidas. Os cristãos desta cidade continuaram a cultuar ao Senhor como congregação vieram a ser uma influência pelo reino de Deus. E mais tarde falava-se ainda sobre a congregação de Éfeso. Para sabermos mais da história desta igreja, podemos ler Atos 19, a Epístola de Paulo aos Efésios e também Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Realmente, quando há circunstâncias que nós não temos forma alguma de controlar, é bom orar a Deus para que Deus levante pessoas sábias para intervir na situação e assim ser mantida a paz e a calma para todas as pessoas e o povo de Deus continuar a cultuar a Deus. Temos também a inquietação que nasce quando o crente, quando aquela pessoa que teme a Deus se afasta de fazer a vontade de Deus. Esta é a inquietação que afeta a alma e o espírito do crente.
esta inquietação tem vários efeitos, não só na pessoa que se afasta de cumprir a vontade de Deus, mas também afeta pessoas à sua volta. Vejamos um exemplo deste tipo de inquietação no profeta Jonas, que tentou fugir da ordem que o Senhor lhe deu. Podemos ler a sua história no livro que tem o seu nome no Velho Testamento, o livro do profeta Jonas. O Senhor tinha dito a Jonas para ir à cidade de Nínive com uma mensagem. Jonas não quis ir e foi para outro lugar. Ele pagou a sua passagem de barco, querendo ir para um lugar chamado Tarsis. Já em alto mar veio uma tempestade. O texto bíblico diz que foi o Senhor que mandou um grande vento e fez-se uma grande tempestade. A tempestade era tão feroz que o barco começou a quebrar-se. As pessoas no barco temeram e clamavam cada um ao seu Deus. As pessoas compreenderam que esta tempestade não era normal e deduziram que Jonas tinha feito alguma coisa, que ele era o causador deste mal que lhes estava a suceder. Fizeram então a Jonas uma série de perguntas para saber o porquê da situação em que estavam. Jonas disse quem ele era. Ele disse que temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Também disse que fugia de diante do Senhor. O texto bíblico diz que as outras pessoas no barco encheram-se de grande temor e perguntaram por que tinha ele feito tal coisa. Jonas disse que ele era o culpado de toda aquela tribulação que as pessoas no barco estavam a atravessar. A pedido do próprio Jonas, ele foi lançado no mar. O texto bíblico diz que a fúria do mar cessou. As pessoas temeram por causa das circunstâncias em que estavam ou que se geraram. Eles não fizeram o mal e eles não compreenderam o que é que estava a acontecer, mas depois logo compreenderam que era Deus que estava a lidar com Jonas. Depois deste acontecimento, Jonas foi a Nínive e lá anunciou o recado de Deus. O povo de Nínive arrependeu-se e por causa deste seu arrependimento, a cidade de Nínive não foi destruída naquele tempo. A história mundial referente a esta antiga cidade de Nínive e seus arredores comenta mais sobre aquela região e os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura e até a sua religião, para quem quiser depois consultar mais. Perante esta realidade que as circunstâncias têm o seu contexto, a sua origem e aquilo que as alimenta, ajude-nos a compreender que para cada tipo de inquietação nós temos armas dadas por Deus. Sabendo o que nos aflige, melhor podemos determinar como o combater. E as armas que Deus nos deu para este tipo de combate são armas poderosas. Por exemplo, a Bíblia ensina-nos a pôr toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estas ciladas são os ataques que vêm do exterior, aquilo que vem de fora e que possa até criar alguma inquietação ou preocupação dentro de nós. E podemos ler aqui Efésios capítulo 6, versículos 11 e 13. Efésios 6, versículos 11 e 13, que dizem: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Seja qual for a origem da inquietação, tenha ela origem no mal, como foi o caso referido em Atos 19, em que Demétrio quis usar a força da idolatria para fazer mal aos discípulos de Jesus, ou tenha a inquietação origem nos atos de outras pessoas, como foi o caso de Jonas, que, pela sua desobediência a Deus, precipitou a angústia dos que viajavam com ele no barco. Ou tenha a inquietação no nosso íntimo, a sua origem no receio, no desconhecido, ou em circunstâncias percebidas por nós como sendo aflitivas. Em todas estas ou outras causas da preocupação,
façamos o que a palavra de Deus nos diz. Revestimos-nos da armadura de Deus. Pomos em nós, ou vestimos-nos com esta armadura de Deus, que é a sua justiça, a sua salvação, a sua verdade, o evangelho da paz, a fé, a palavra de Deus e a oração. E como nos diz Efésios 6:13, resistimos e, havendo feito tudo, ficar firmes. Continuamos firmes. Há estabilidade em nós. Podemos ler mais sobre estes elementos da armadura de Deus em Efésios capítulo 6, versículos 14 a 18. Efésios 6, versículos 14 a 18. Um exercício muito bom é falar com a nossa alma e lembrar-lhe do que já tem recebido em Deus. Falar com a nossa alma, isto é, falar connosco próprios. O salmista disse no Salmo 43, versículo 5, Salmo 43, versículo 5, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Notemos, o salmista falava com ele próprio sobre o abatimento da sua alma. E depois ele dizia a ele próprio, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele quis manter aquela expectativa de esperança em Deus. Ele lembrava-se a si próprio que Deus é a sua salvação. Perante a inquietação, entreguemos tudo ao Senhor, confiando que Ele é o justo juiz. Como está escrito no Salmo 9, versículo 4, Salmo 9, versículo 4, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. O salmista sabia que Deus sustentava o seu direito e a sua causa. Ele sabia que Deus é o justo juiz. Esta verdade era para ele como um seguro alicerce na sua vida. Jonas, ele disse a Deus, em Jonas 2, 7, Jonas capítulo 2, versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração, no templo da sua santidade. Jonas realmente teve muita razão para pensar que tudo estava perdido. Ele viu o seu fim à sua frente. Mas mesmo na sua aflição e sabendo que tinha desobedecido a Deus, ele elevou a sua oração, que chegou ao templo da santidade de Deus. No mais difícil, há sempre um templo ao qual a nossa oração pode chegar. E levemos as nossas orações, que estas possam chegar ao templo da santidade de Deus. No caso de Jonas, diz-nos o texto bíblico que logo ele ter feito esta oração, que ele foi vomitado pelo peixe, e ele então pôde cumprir o seu mandato dado por Deus. Dedique-se a aprender os conselhos bíblicos. Não é só dizer que a inquietação há de passar, ou eu sou muito forte. Isso pode ser tudo muito interessante, mas lembre-se, para nós sabermos usar as armas que Deus nos tem dado, é preciso saber quais elas são, e pela meditação na palavra de Deus e por seguir os conselhos bíblicos, nós ficamos equipados, aptos a usar as ferramentas que Deus nos dá para combater e derrubar toda a inquietação que possa querer roubar a nossa paz, o nosso sentido de destino em Jesus. Atente para os conselhos bíblicos. Por exemplo, o conselho que nos diz para não transportar para amanhã a inquietação que temos hoje. Jesus disse em Mateus 6:34, Mateus 6:34, não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Passe tempo com a palavra de Deus, lendo e meditando nela, lendo um pouco da Bíblia todos os dias e meditando na mensagem do texto que tiver lido. Por este meio, a pessoa vai recebendo o ministério da palavra de Deus
Isto é tão importante. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos a ouvir o seu conselho, e isto é um grande auxílio para nós. É aquele ministério de Deus que nós necessitamos em nossa vida. Peça também a Deus pela sabedoria que necessitar. Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago 1,5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça a Deus sabedoria para discernir os pensamentos ou sentimentos que tiver. Peça a Deus sabedoria para ordenar os seus passos. Peça a Deus a sabedoria para fazer o que deve ser feito. A realidade é que há circunstâncias que inspiram a preocupação e que não as podemos evitar. Mas podemos tomar passos ou dar passos tendo em vista evitar que a preocupação assuma dimensões maiores. Podemos dar, por exemplo, menos atenção aos programas de televisão que possam referir aquelas situações que nos tenham afligido ou que alimentam a preocupação. Podemos dar menos atenção a certos comentários feitos na média social que aparece no telefone moderno, na tablet ou no computador. Isso são coisas que nós podemos fazer. Podemos também vigiar o nosso coração para que não entre no negativismo. Provérbios 4:23 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se é de nós que procede a qualidade de vida, então é importante vigiarmos este setor da nossa existência. Deixe só entrar no seu coração aquilo que vai dar melhor qualidade de vida. É bom fazer terapia pessoal, isto é, cuidar com sabedoria da alma e do espírito. Determine o que é que a sua mente vai pensar. Desta forma, poderá melhor cuidar da sua saúde mental. Cuide do seu espírito. Provérbios 18:14 diz: O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Quem cuida do seu espírito, melhor poderá enfrentar a enfermidade. E como diz o texto, o espírito da pessoa alivia a sua enfermidade. Como fazer? Alimente o seu espírito com a palavra de Deus e com pensamentos enriquecidos pelos conselhos bíblicos. Assim terá a substância da verdade com que poderá abater as incertezas e até mentiras que sustentam a inquietação. Assim terá a autoridade de Deus para aniquilar a inquietação. Ao expor os seus assuntos diante de Deus, faça-o sempre em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus e não noutro nome? Porque o Senhor Jesus disse que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Mateus 28:18. O Senhor Jesus disse-me: dá todo o poder nos céus e na terra. Portanto, nós vimos a Deus Pai no nome de Jesus, o nome que realmente tem todo o poder no céu e na terra. Jesus disse também que ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14:6. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Falar com Deus é falar com o nosso amigo fiel, aquele amigo que não nos desampara. É falar com o médico mais excelente. Falar com Deus é falar com o justo juiz. É falar com aquele que tem o poder sobre o mar e a terra. Como disse Jonas, o Deus do céu é aquele que criou o mar e a terra seca. Jonas 1:9. Perante as circunstâncias que estiver, elas poderão inspirar preocupação ou não. Mas lembre-se sempre disto. Acima de tudo está Deus, que criou os céus e a terra, até o mar que às vezes se revolta. E nós podemos então estar diante de Deus e falar com Ele sobre aquilo que nos afeta. É bom falar com Deus todos os dias sobre a nossa vida, como quem fala com um amigo sobre assuntos da sua vida. Não é só
fazer pedidos, mas também louvar a Deus e falar com Deus sobre aquilo que é importante para nós, nossa vida, nossa família, o emprego e outras coisas. E lembre-se sempre, Deus que nos criou sabe o que nós necessitamos. Jesus confirmou isso. Então falamos com Ele, com Deus Pai, sempre em nome de Jesus. Jesus que deu a sua vida na cruz de Calvário para nos salvar. Não foi outro que morreu na cruz por nós, foi Jesus. E é por isso que a Bíblia é bem clara. Nós só devemos orar ao Pai só em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. E a Bíblia é bem clara e diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Então nós seguimos os conselhos bíblicos e procuramos pô-los em prática com a ajuda do Espírito Santo. E vamos fazendo com fé, tendo a armadura de Deus, sabendo que, havendo resistido a toda a inquietação, a toda a preocupação, nós continuaremos firmes, porque Deus nos tem dado a sua promessa. Continuamos orando que Deus abençoe cada um de vós e oramos também que estas palavras possam ser de bom ânimo para vós e, se vos tem ajudado, queira partilhar com outras pessoas também. Muita bênção de Deus para vós. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.